Bom, pessoal, continuando, já que nós falamos dos tipos de riscos, né, e já definindo uma questão das cores, eu comentei com vocês sobre essa criação do mapa de risco, né? Então, eu utilizei esse material de apoio aqui da Universidade de São Paulo, que ele já tem alguns exemplos, e eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui sobre o mapa de risco, tá? Que é implantado nas empresas. Então, esse mapa de risco, ele surgiu como um modelo lá na Itália, nos anos 60, 70, né? Como, através do movimento sindical, buscando sempre ter um modelo operário italiano, né? Sempre buscando valorizar a experiência do conhecimento do operário que está ali no ambiente, né? Que realmente lida diretamente com os riscos, né? E ele tem basicamente uma representação gráfica de conjuntos de bolinhas de coloridas que tem esse caráter de informar o tipo de prejuízo à saúde do trabalhador que aquele ambiente propicia, né? O mapa de risco, ele está dentro da NR5, né, da CIPA, e a CIPA, ela tem como principal atribuição identificar os riscos que o colaborador ele pode estar em contato, né? E também buscar elaborar esse mapa de risco, tá bom? É claro que com a assessoria de todo um conceito aí do setor de segurança do trabalho, tá? A CIPA também ela vai buscar reunir essas informações, né? A gente já vai abrir a norma aí. A norma da CIPA é a NR5. Então, a CIPA, basicamente, ela vai reunir essas informações, estabelecer esse diagnóstico e possibilitar, durante a elaboração, a troca e divulgação dessas informações. Porque não adianta eu criar um mapa de risco, criar as estratégias, mas eu também não divulgar. Então, ela também tem essa finalidade de conscientização do ambiente de trabalho, tá? Os membros da CIPA, eles devem ser entrevistados, devem entrevistar os trabalhadores, devem buscar essas informações, né, do ambiente de trabalho para poder fazer toda uma classificação da higiene ocupacional do trabalho. Então, como a gente viu aí na gravação anterior, as 5 cores que a gente trabalha são essas, né? Então, em relação a essas cores que a gente vai definir aí como que vai ser o mapa de risco da empresa, né? Então, aqui só um resumão, né, do que a gente já comentou anteriormente, já classificado com suas cores. E os membros da CIPA também devem conhecer o processo de trabalho. Até porque quem é membro da CIPA é um trabalhador, que ele foi convocado para ser um membro da CIPA, né? Já vamos falar aí um pouquinho mais sobre como que é essa questão do trabalhador que faz parte da CIPA. E ele vai ter essas funções um pouco além, né? De desenvolver essas atividades dentro do ambiente de trabalho, mas ele era um trabalhador, tá? Ele não entra dentro de uma empresa já sendo CIPA. Ele vai trabalhar na empresa e depois ele vai ser convidado, ele vai participar por um processo para ele participar da CIPA. Ele também deve buscar identificar as queixas mais frequentes dos trabalhadores e expor os riscos, né, que foram passados por esses trabalhadores, né? E, ao final, elaborar sempre esse relatório contendo os riscos, todo um levantamento, com recomendações, sugestão de medidas sugeridas, que muitas vezes são sugeridas pelos próprios trabalhadores, né? E buscar eliminar e controlar todas as situações de riscos de acidentes de trabalho, tá? E elaborar esse mapa de risco, que nada mais é que um croquis, uma planta baixa com essas identificações gráficas, né? Então, os riscos, eles são classificados em pequeno, médio e grande. E aí, suas respectivas cores, né? Um mesmo ambiente pode ter mais de um tipo de risco, tá? Outra representação também pode ser dessa forma, tá? Mas normalmente a gente acaba adotando, dependendo do mapa, né? Aí fica muito a critério da empresa, da sua legenda. A gente pode trabalhar com bolinhas ou nessas condições aqui também, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né, de um layout de uma planta baixa com os ambientes. Então, aqui eu tenho um laboratório de física, e aí, dependendo do ponto do laboratório de física, a gente tem bolinhas maiores e menores, né? As maiores a gente sabe que é o risco grande. Então, por exemplo, nesse laboratório de física, bem aqui, eu tenho um risco de acidente, né? Nessa região aqui, a gente tem um risco ergonômico e um risco de acidente. Mas aqui é um risco de acidente, mas ele é menorzinho, tá? Aqui nesse laboratório de química, como o nome já diz, é de química, então provavelmente vai ter produtos químicos. Então, a gente tem mais incidência de riscos químicos, né? Aqui, por exemplo, é uma outra sala. A gente tem só riscos de acidentes. Aqui é laboratório de ciências, a gente tem ergonômico, acidentes e químicos. Então, eles são classificados dessa forma aqui. E dentro do ambiente de trabalho é inserido esse mapa. Aqui é uma visão geral, e aí são colocados em local visível,
uma identificação desse mapa propriamente dito, tá? Depois de implantado esse mapa, ele também deve ser discutido e aprovado pela CIPA. O mapa de risco, ele completo ou setorial, ele sempre deve ser fixado nos locais de trabalho, onde tem maior circulação de pessoas, e explicado o que significa cada um deles, tá? Sempre com legenda, para que fique entendível aos trabalhadores e sempre de fácil visualização, de fácil acesso, tá? Concluída essa elaboração do mapa de risco, a CIPA deve elaborar um relatório e encaminhar sempre à diretoria da unidade para uma conscientização e eventual manifestação do Ministério do Trabalho, tá? Então, assim, a CIPA ela tem um papel dentro do ambiente de trabalho e ela tem que mostrar que ela está realmente fazendo esse trabalho. Então, ela não pode só implantar, mas ela tem que fazer relatórios, divulgar, conscientizar todas as pessoas dentro do ambiente de trabalho, beleza? Vamos continuar aqui, eu vou abrir aqui a norma, que é a NR5, né? Que ela é da CIPA. Essa norma, ó, inicialmente, eu vou abrir aqui o início dela, ó, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Eu vou passar alguns pontos principais, né? Como que é organizada a CIPA? A CIPA, basicamente, ela é composta por empregadores, titulares e suplentes, e também por empregados. O número de membros da CIPA e suplente ele deve ser considerado conforme o quadro 1, que a gente já vai dar uma olhadinha, tá? Então, vamos vir aqui no quadro 1. Aqui a gente tem um quadro de dimensionamento da CIPA, tá? Como que a gente trabalha com esse quadro, tá? Percebam que aqui a gente tem alguns grupos, né? Tá? C1, C1A, C2, C3. Primeiramente, a gente precisa entender quem é esse tipo de grupo, tá? Então, aqui nessa norma, a gente tem aqui ao finalzinho dela, quem que são esses grupos, né? Então, C1, trabalho com minerais, C2, trabalho com alimentos, C3, parte têxtil, confecção, madeira, gráfica. Então, assim, cada tipo deles é uma condição, tá? Ó, C16, veículos, agroenergia, ó, construção civil C18. Então, a gente tem várias classificações. No caso, né, vocês que são da gastronomia, vocês se enquadrariam aqui no setor de alimentos, tá? Então, a gente vai ser classificado aqui no C2, tá bom? Então, a gente vai voltar lá na tabelinha e entender um pouquinho como que é classificado, tá? Vamos voltar aqui. Como que funciona o dimensionamento da CIPA? Então, nós temos aqui o C2, né? O C2, né? Quando que eu tenho que ter uma comissão de prevenção interna de acidente, né? Isso é bem variável, tá? Para cada tipo de segmento é uma quantidade diferente. Então, aqui na parte de alimentos, nós temos aqui, ó, de 0 a 19 pessoas, né, ou funcionários, né? Então, número de empregados no estabelecimento. Quantas pessoas de CIPA tem que ter a partir daquela quantidade de funcionários, né? De 0 a 19 não precisa, né? A partir de 20 até 29 funcionários, é obrigatório que tenha um membro da CIPA e um suplente, tá? A partir de 51 até 80, já tem que ter 2 membros da CIPA e 2 suplentes. A partir de 101 funcionários até 120, tem que ter 3. E assim por diante. Então, assim, ó, deixa eu selecionar. Esses que eu grifei aqui são os relacionados ao setor de alimentos, tá? E é a quantidade de membros da CIPA que tem que ter. Então, se está num ambiente de trabalho menor, que tem de 20 a 29 funcionários, um membro da CIPA é suficiente, mas tem que existir, tá? Porque esse é o dimensionamento que é adotado e que é obrigatório aí nas empresas, tá? Que deve ser instituído. Deixa eu só abaixar aqui um pouquinho. Então, a organização da CIPA é feita dessa forma, tá? Conforme essa quantidade. Eles têm um mandato aí, né, de duração aí de 1 ano, que pode permitir a reeleição, tá? É vedado, dispensado e sem justa causa o empregador eleito no contrato de comissão de prevenção interna de acidente. Quando ele é da CIPA, ele não pode ser mandado embora no período de 1 ano. Então, ele ganha uma estabilidade, tá? Então, eu sou da CIPA e hoje eu não faço mais... Eu era da CIPA, né? E eu finalizou meu mandato de CIPA hoje.
eu tenho esse direito de ficar estável dentro da empresa aí por um período de 1 ano ainda, tá? Esse é um dos direitos aí que a gente usa como um benefício, né? Que a empresa não pode te mandar embora, tá? Então, você é efetivo ali por um período de 1 ano dentro da empresa, tá? As atribuições, como eu comentei, identificar os riscos, elaborar um plano de trabalho, participar da implementação, controle de qualidade das medidas de prevenção, realizar periodicamente nos ambientes de trabalho identificações, né? Sempre informar os riscos aos trabalhadores, realizar reuniões, avaliar o cumprimento. Então, a CIPA ela vai estar avaliando se as medidas estão sendo realmente cumpridas. Divulgar todas as informações aos trabalhadores, participar, né, das reuniões, né, que são com o Ministério do Trabalho, colaborar no desenvolvimento e implementação do PCMSO e PPRA, que a gente, na aula de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e divulgar o cumprimento das normas regulamentadoras, né? Então, tem várias informações aqui que são obrigatórias para o pessoal da CIPA, tá? Cabe aos empregados participar das reuniões, colaborar com a gestão da CIPA. Então, assim, na CIPA ela tem os funcionários, né? Sendo ali um dos responsáveis, mas o empregador também tem que colaborar com essa gestão, né? E ele pode também indicar alguém para a CIPA, né? O presidente da CIPA, né, quando são constituídos por mais pessoas, né, vai ter um presidente, no caso, convocar os membros, fazer reuniões, coordenar. Então, são todas as condições aí que são interessantes. A CIPA ela tem que realizar reuniões mensais, fazer um calendário pré-estabelecido, tá? É muito importante essas condições aí. Todas as decisões, elas preferencialmente, elas devem ser sempre realizadas por uma questão de consenso, tá? Se não houver consenso ou tentativas frustradas de negociação, será instalado um novo processo de votação, tá? Realizado aí com medições em atas. A empresa também deve promover um treinamento às pessoas que trabalharem na CIPA, os seus titulares, suplentes, antes mesmo da posse. O treinamento da CIPA em primeiro mandato sempre será realizado no prazo máximo de 30 dias. Então, a partir do momento que o cipeiro ele tomou posse, ele tem um prazo máximo de 30 dias para passar por esse treinamento, tá? Porque ninguém entra sabendo o que é uma CIPA. Você é convocado, você é ordenado, é feita uma votação. Então, assim, você precisa entender o que você tem que fazer. Então, por isso tem que passar por esse treinamento, tá? As empresas que não se enquadram nesse quadro 1 promoverão anualmente um treinamento para o designado responsável do cumprimento dessas normas, tá? O treinamento da CIPA, ele deve ter, no mínimo, completar estudos de ambiente, estudos de condições de trabalho, estudos dos riscos. Sempre tem que trazer metodologias, né, e assuntos que sejam importantes no ambiente de trabalho, né? Existem algumas ideias, né, que são noções de acidentes, doenças do trabalho, falar um pouquinho sobre noções da síndrome de imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, prevenções, sempre trazer assuntos que sejam importantes, né, para essas palestras e essas reuniões com os funcionários, tá?